Muito boa tarde, hoje é terça-feira, 30 de abril de 2024. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense. Comigo, o Diego Amorim, hoje excepcionalmente fora do nosso horário habitual, às 5 horas da tarde em ponto, sempre de segunda a sexta, em razão do evento sobre inteligência artificial que está sendo realizado também nesta terça-feira aqui na sede do Correio Brasiliense em Brasília. Em razão disso, esse nosso horário um pouquinho mais estendido, mas aqui estamos para mais um bloco de notas e juntos fazermos as nossas principais anotações do dia. Seja muito bem-vindo mais uma vez, muito bem-vinda você que nos acompanha aqui pelo YouTube, já deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse link aí com seus amigos, com seus familiares, aqui todos os dias, hein? De segunda a sexta a gente faz as principais anotações do dia. Vai partilhando aí com quem você conhece o nosso link do programa de hoje. Muita gente acompanha na íntegra aqui quando vai ao ar o bloco de notas e muita gente assistindo depois também. Você que chega depois, quando está voltando para o trabalho, já chega em casa, preparado para dormir ali, quer se atualizar de maneira rápida, objetiva e leve sobre o noticiário do dia, o bloco de notas é sempre uma opção para você. Seja sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vamos para os principais destaques dessa nossa edição de hoje. Nós vamos falar sobre os dados de desemprego que foram divulgados mais cedo aqui no Brasil pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em algumas manchetes você pode ter visto que o desemprego aumentou, em outras manchetes que o desemprego diminuiu. Eu vou explicar para você o porquê dessa diferença e a gente faz aqui esse checkmate. Afinal de contas, o desemprego melhorou ou piorou no nosso país? Eu trago para você essa resposta daqui a pouquinho. Vamos falar também sobre um assunto bastante polêmico aí na esteira ainda da pandemia da Covid-19. A AstraZeneca admitiu pela primeira vez um efeito colateral raro na vacina contra a Covid-19. Esse assunto foi muito falado durante a pandemia. Agora a gente consegue falar com mais tranquilidade, com mais sobriedade sobre esse assunto. Daqui a pouquinho eu trago as informações para você também. E ainda na edição de hoje nós vamos falar sobre um estudo pioneiro no Brasil, inédito, que foi realizado aqui na Universidade de Brasília, na capital federal, sobre o uso de canabidiol contra o crack. É isso mesmo. Daqui a pouquinho a professora Andréa Galassi, que coordenou esse curso, esse estudo, explica para a gente em detalhes como que foi a elaboração desse estudo inédito aqui na Universidade de Brasília. Isso e muito mais no seu bloco de notas aqui no Correio Brasiliense, que já está no ar. Muito obrigado pela sua companhia. Muito bem, hoje é segunda-feira, 30 de abril de 2024. Você que está chegando agora, eu sou Diego Amorim, nós vamos juntos pela próxima meia hora. Eu vou atualizando para você, te ajudando aí aqui com que você sublinhe e negrite aquilo de mais importante você precisa saber sobre o noticiário de hoje. Vamos começar falando de desemprego. O IBGE divulgou a taxa de desemprego no Brasil na tarde de hoje, que ficou em 7,9% no trimestre encerrado em março. Então, de janeiro a março de 2024, janeiro, fevereiro e março, o desemprego, a taxa de desemprego ficou em 7,9%. Esses dados são divulgados sempre pelo IBGE no âmbito da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é o PNAD. Agora, veja bem, em relação ao trimestre imediatamente anterior, o trimestre encerrado em dezembro do ano passado, houve uma alta nessa taxa de desemprego, de 0,5 ponto percentual. Em dezembro, o desemprego estava em 7,4% e agora, com o trimestre encerrado em março, o desemprego está em 7,9%. Sob esse olhar, na comparação com o trimestre anterior, houve um aumento da taxa de desemprego. Porém, se nós compararmos o mesmo período de 2024 com o mesmo período de 2023, os primeiros 3 meses do ano, nós tivemos uma queda nessa taxa de desemprego deste ano. No ano passado, no mesmo período, primeiro trimestre, tivemos 8,8% de taxa de desemprego e agora esses 7,9% que foram aí divulgados pelo IBGE. É gente pra caramba desempregada ainda no país, já teve um contingente muito maior, já teve também, obviamente, um contingente menor,
nós estamos falando agora de um universo de 8,6 milhões de pessoas no Brasil que estão aptas a trabalhar, mas infelizmente estão sem emprego. Hoje também, no âmbito da economia, nós tivemos a divulgação de mais um Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? Toda semana o Banco Central faz uma pesquisa, aplica relatórios com instituições financeiras do Brasil todo para medir um pouco o termômetro do mercado em relação à economia. Nesses dados que foram divulgados hoje, nós tivemos a manutenção dessa temperatura, o mercado continua na estabilidade, por enquanto, pelo menos até aqui. Houve somente um aumento na projeção para os juros em 2026. Você acha que está longe? Não está, não. O mercado, assim como os políticos, estão sempre olhando para frente. Os meus comentários no bloco de notas de hoje sobre essa questão toda do desemprego. Primeiro que é uma guerra de estatísticas, né? Como eu disse a você, dá para usar de maneira positiva ou de maneira negativa esses dados do desemprego. É claro que, por exemplo, se você é oposição hoje ao governo Lula, você vai pegar o fator negativo desse dado. Se você está na base do governo, como foi feita já essa divulgação ao longo desta terça-feira, 30 de abril, você vai pegar o pedaço positivo desses dados do desemprego. Fato é que o desemprego continua sendo um problema para o país, seja você de direita ou de esquerda, de oposição ou de governo, seja você olhando essa taxa de desemprego na comparação com o trimestre imediatamente anterior ou com o mesmo período do ano passado, o desemprego está aí. E uma coisa também é fato, anota aí no seu bloco de notas. Essa bateção de cabeça que a gente está vendo entre os poderes, STF, Executivo, Legislativo, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre aquela história da desoneração da folha, que mostra também essa bateção de cabeça, isso não traz segurança para o investidor. Isso contribui para o aumento do desemprego. Ah, é diferente do governo Bolsonaro, que estava um caos. É claro que é diferente. No governo Bolsonaro a gente tinha uma realidade, governo Lula a gente volta à normalidade do Brasil. Não que a nossa normalidade seja boa, muito pelo contrário, mas é diferente. Só que, igualmente, essa bateção de cabeça entre os poderes, isso prejudica, sim, a economia. No Brasil, mais do que em outros países, anota aí no seu bloco de notas, a economia está intimamente ligada à política, estão umbilicalmente ligadas. Se a política vai mal, a economia vai mal. Em países, em nações mais desenvolvidas, a economia ela costuma ser blindada de toda a questão política. Aqui no Brasil, não. Se o Arthur Lira, presidente da Câmara, briga com o Lula, isso atrapalha a agenda econômica que está em andamento, em tramitação lá no Congresso Nacional. Então, quanto menos briga a gente tiver entre os senhores políticos, deputados, senadores, ministros do STF e mais projetos de nação, mais segurança jurídica, mais reformas estruturantes, como a reforma tributária que foi aprovada no ano passado e agora a gente está com esse passo difícil pela frente, que é o da regulamentação da reforma tributária. Quanto mais uma sensação de melhora da economia, melhor vai ser para todos nós, os investidores vão ficar mais tranquilos, vão abrir mais vagas de emprego e a gente vai ver essa taxa de desemprego cair certamente. Nós temos hoje uma inflação que aparentemente está controlada, tinha ali um receio no início deste terceiro mandato do presidente Lula, agora a inflação parece ser um pouco mais controlada, a gente está vendo os juros caindo, a taxa básica da economia, a Selic, pelo Banco Central, agora tem toda a questão fiscal que ainda deixa o mercado muito ressabiado com o andar da carruagem nesse terceiro governo Lula e a gente segue acompanhando essa história e tentando decifrá-la aqui para você diariamente no bloco de notas no Correio Brasiliense. A gente agora vira a página do nosso bloco de notas para falar de outro assunto. Muito bem, hoje é terça-feira, 30 de abril de 2024, véspera de feriado, coisa boa esse feriado no meio da semana, hein? Numa quarta-feira, 1º de maio, amanhã, dia do trabalho, dia do trabalhador, quase todo mundo de folga nesta quarta-feira, inclusive amanhã, excepcionalmente, o bloco de notas não vai ser exibido, a gente volta na quinta-feira, dia 2 de maio. Vamos falar agora da AstraZeneca. A AstraZeneca admitiu efeito colateral raro
na vacina contra a Covid-19. Foi a primeira vez que a empresa admitiu diante da justiça que a sua vacina, que foi produzida ali a toque de caixa, como era de se esperar, e todos nós esperávamos durante aqueles terríveis momentos que nós passamos todos durante a pandemia da Covid-19, a AstraZeneca admitiu pela primeira vez que esse imunizante pode causar um efeito colateral raro. Segundo o jornal britânico The Telegraph, a farmacêutica é alvo de uma ação coletiva em que 51 famílias pedem uma indenização bilionária no valor em reais de cerca de 650 milhões de reais. Esse processo foi movido por pessoas que desenvolveram trombose após serem vacinadas na Inglaterra, onde a vacina da AstraZeneca foi muito administrada durante a pandemia, e a farmacêutica admitiu, reconheceu pela primeira vez, como eu disse há pouco, que a vacina pode, em casos muito raros, causar uma síndrome de trombose, condição caracterizada pela formação de coágulos que aumentam os riscos de entupimento de vasos sanguíneos. Eu lembro a você que aqui no Brasil nós tivemos inicialmente ali a vacina Coronavac, que foi produzida em parceria com o Instituto Butantan, lá muito capitaneada na época pelo governador de São Paulo, o então tucano João Dória. Nós tivemos a vacina da AstraZeneca, que foi produzida pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz aqui no Brasil, e também depois tivemos a vacina da Janssen, por exemplo, que inicialmente era uma vacina de dose única. Foi inclusive a vacina que eu tomei. Eu tomei 2 doses da Janssen, depois tomei mais 2 da Pfizer também, outra farmacêutica que colocou os pés no Brasil com as suas vacinas depois daquela briga toda com o governo Bolsonaro. Sobre essa admissão de efeito colateral raro da AstraZeneca, o Ministério da Saúde aqui do Brasil divulgou uma nota em abril do ano passado, dizendo que todas as vacinas ofertadas à população são seguras, eficazes e aprovadas pela Anvisa e pela OMS. A gente tem até um trecho dessa nota, que foi muito divulgada à época, você que acompanha a gente aqui pelo YouTube, no bloco de notas desta terça-feira, pelo Correio Brasiliense, está aí a nota do Ministério da Saúde, que diz que a vacina fabricada pela empresa AstraZeneca Oxford, desenvolvida no início da pandemia e produzida pela Fundação Oswaldo Cruz no Brasil, foi extremamente importante para o controle dos casos e redução de óbitos por Covid-19 no país e no mundo, salvando milhares de vidas. Desde dezembro de 2022, essa vacina é indicada para pessoas a partir de 40 anos, de acordo com as evidências científicas mais recentes. Está aí a íntegra do texto, que é um trecho de nota divulgada pelo Ministério da Saúde, repito, não agora, mas em 2023. Os meus comentários para você no bloco de notas de hoje sobre esse assunto, para você anotar aí também, se for do seu interesse, no seu bloco de notas. Passada a pandemia, nós podemos falar de vacinas com muito mais sobriedade, com muito mais racionalidade, com muito mais moderação. É preciso que fique claro para mim, para você que me acompanha aqui no bloco de notas, para todos nós, que nenhuma vacina é 100% segura. Isso não sou eu que estou dizendo e não é de agora, não é de ontem, é desde sempre. Toda vacina, todo imunizante produzido na história da humanidade, dentro ou não de pandemias, são apostas, são feitos com base na ciência, são feitos com base em gente muito capacitada, mas que não garante uma eficácia de 100%. E assim como toda droga, como todo medicamento, tem um efeito colateral. Isso é muito difícil de ouvir, vai comprar vacina na casa da tua mãe, todo mundo vai morrer mesmo, vai virar jacaré, quem está com medo da pandemia é bundão ou marica. Estou aqui trazendo algumas declarações que foram dadas em meio à pandemia da Covid-19 pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro. E ele pagou um alto preço por essas declarações, um preço político muito grande. Eu me lembro a época da campanha eleitoral, que eu conversei certa vez com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, e ele me disse: Diego, veja, para cada pessoa que perdeu alguém pela Covid-19, você pode contabilizar aí 3 votos a menos, pelo menos, para o Jair Bolsonaro, nessa disputa da corrida presidencial de 2022. Não só o Gilberto Kassab, mas muitos outros políticos faziam essa mesma análise. Daí, em grande parte,
na minha avaliação e na minha análise, que é crua, que é com o pé no chão, sem nenhuma paixão política aqui, uma análise fria de que essas declarações de Jair Bolsonaro e a postura dele em meio à pandemia da Covid-19 sobre as vacinas contribuíram em grande parte para a sua derrota em 2022 no segundo turno para o presidente Lula, na eleição mais apertada da história do Brasil e pela primeira vez desde a redemocratização, um presidente no Brasil não foi reeleito. Então veja, uma coisa é você fazer uma discussão sóbria sobre isso, com transparência. Olha, a vacina tem um efeito colateral, é muito raro, são em casos muito específicos. Se você pegar o universo de pessoas vacinadas e o percentual de pessoas que vão desenvolver essa trombose, é algo pífio. É algo, como dizem todos os especialistas e cientistas, se não todos, quase todos, porque hoje tem opinião para todos os gostos, mas que o risco de você obtrair, por exemplo, uma trombose dessa tomando a vacina da AstraZeneca é infinitamente menor de você morrer de Covid em plena pandemia, como era o caso. Então, é obviamente que a ciência, a medicina estão desenvolvendo cada vez mais rápido e por isso nós tivemos uma vacina em tempo recorde em plena pandemia da Covid-19. Se não fosse assim, o desastre teria sido muito maior. Muito mais famílias teriam chorado a perda de seus entes queridos em meio à pandemia. Então, não se trata de forma alguma de negacionismo, de você, por meio da pandemia da Covid-19, provocar esse desastre que nós estamos vendo, inclusive de cólera. Um caso de cólera foi registrado no Brasil esse ano. Anos e anos depois dessa doença ter sido exterminada das nossas vidas, a gente voltou a falar de cólera. E mesmo com essa informação de que foi um caso isolado, é claro que isso assusta. E por quê? Porque a adesão às vacinas depois da pandemia caiu significativamente. E isso tudo impulsionado por negacionistas, por gente que a partir da pandemia começou a dizer dentro de casa, fora de casa, que não acredita mais em vacina coisa alguma. As vacinas que nós sempre tomamos, a vida inteira tomamos. Dito isso, que nós possamos fazer a reflexão nesse bloco de notas de hoje do Correio Brasiliense. Existem efeitos colaterais? Existem. A AstraZeneca agora acabou de admitir à justiça. É uma informação oficial, isso aqui não é informação de WhatsApp, não é fake news. Isso aqui tem credibilidade, foi a própria empresa que anunciou e que a gente possa absorver isso de maneira serena. E outras farmacêuticas também virão a falar dos efeitos colaterais de suas vacinas, como sempre foi assim durante toda a história da humanidade. Repito, vacinas não garantiam 100% de eficácia e toda medicação, incluindo os imunizantes, tem efeito colateral. A gente vira a página do nosso bloco de notas para seguir aqui com o nosso resumo do noticiário do dia. Muito bem, você que está chegando agora aqui ao nosso bloco de notas dessa edição de terça-feira, 30 de abril de 2024, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Diego Amorim, de segunda a sexta, sempre a partir das 5 horas da tarde, nós estamos juntos aqui no Correio Brasiliense para fazer o nosso resumo objetivo, claro e de maneira leve, na medida do possível, daquilo que de mais importante aconteceu no dia. Você pode deixar o seu like, o seu joinha, fazer o seu comentário, se inscrever aqui no canal do Correio Brasiliense, caso você ainda não seja inscrito, e mais importante, compartilhar esse link aqui do bloco de notas com seus amigos, com seus familiares, compartilhar também nas suas redes sociais. Olha que bacana esse estudo que eu trago para você agora. Inclusive, a gente tem um vídeo exclusivo aqui para você que acompanha o bloco de notas daqui a pouquinho sobre esse assunto. Estou falando de um estudo pioneiro aqui no Brasil, inédito, que foi desenvolvido pela Universidade de Brasília, a UNB, que demonstrou que o tratamento de usuários de crack com canabidiol tem melhores resultados na redução da dependência e de efeitos adversos em relação aos medicamentos convencionais que são usados nos CAPs, os Centros Psicossociais de Álcool e Drogas. Esse estudo foi realizado, já publicado em revista científica internacional, com 73 usuários de crack, entre eles pessoas que vivem em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, e também 2 servidores públicos aqui de Brasília com mais de 60 anos, que são usuários de crack e participaram dessa pesquisa da UNB. Foi aquela pesquisa no modelo duplo cego, metade recebeu os medicamentos convencionais, a outra metade recebeu
o óleo de canabidiol, eles não sabiam, né, em que grupo eles estavam dessa pesquisa, e o resultado foi justamente esse. Apresentou melhores resultados na redução do uso do crack e menos eventos adversos aquele grupo que usou o canabidiol. Esse estudo foi finalizado em 2022, com esse resultado divulgado agora, e esse grupo de pesquisadores pretende dar continuidade a mais pesquisas para aprofundar um pouco mais os achados desse estudo. A professora da UNB e coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas, a Andrea Galassi, gravou um vídeo para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, exclusivo para o bloco de notas do Correio Brasiliense, explicando um pouco mais dos resultados dessa importante pesquisa. Vamos ouvir a professora Andrea. Olá, Diego e quem nos acompanha aqui no Correio Brasiliense. Vou contar um pouco para vocês sobre a pesquisa que eu conduzi na Universidade de Brasília, usando canabidiol para as pessoas com dependência de crack. Então, nós realizamos um estudo com 73 participantes que foram divididos de forma aleatória, ou seja, por meio de um sorteio, em 2 grupos. Um grupo recebeu canabidiol e o outro grupo recebeu o tratamento convencional com medicamentos que são usados no SUS. A gente acompanhou essas pessoas por 11 semanas e essas pessoas iam uma vez por semana na UNB para receber o kit de medicamentos, para passar pelo atendimento médico, para receber uma intervenção terapêutica, para responder aos questionários que a gente perguntava sobre o uso de crack, sobre o uso de outras drogas, sobre, enfim, como estava a saúde dessas pessoas física, a saúde mental. E também a gente coletava a urina dessas pessoas para fazer o teste toxicológico, para poder identificar se o que elas relatavam de uso de drogas nos questionários, de fato era identificado ou não, caso elas não usassem, no teste toxicológico. E eu já adianto para dizer que sim, as informações que essas pessoas davam eram confiáveis, ou seja, o que elas informavam nos questionários era identificado ou não no teste toxicológico. Bom, ao final do nosso estudo, a gente identificou que o grupo canabidiol teve resultados positivos em mais parâmetros do que o grupo controle, que também teve resultados positivos, mas o grupo canabidiol teve em mais parâmetros. Quais parâmetros são esses, né? O grupo canabidiol teve uma redução do uso de crack de forma maior do que o grupo controle. O grupo canabidiol teve menos efeitos colaterais do que quem recebeu os medicamentos convencionais. O grupo canabidiol teve, os participantes relataram um bem-estar, uma saúde, uma melhora na saúde de uma maneira geral, melhor do que o grupo controle, e também o grupo canabidiol também relatou uma melhora no apetite, e a gente sabe que a dependência de crack causa de fato uma redução na ingesta de alimentos pela diminuição do apetite. Os resultados são muito promissores, né? Especialmente porque a gente tem 2 elementos importantes na escolha, por exemplo, do canabidiol. Um é a questão do menor efeito colateral, o que favorece a adesão ao tratamento, e o outro fator é você ter um medicamento na comparação com 3 medicamentos a serem tomados, o que também favorece a adesão ao tratamento. Então a gente está bastante animado com esse resultado. Ele foi publicado numa revista científica internacional de grande impacto, o que significa que ele foi apreciado por outros cientistas que chancelaram esses resultados. Então o próximo passo é a gente aumentar o número de participantes para poder verificar se esses resultados se mantêm ou se eles eventualmente melhoram. Muito bem, essa foi a professora Andrea Galassi, da Universidade de Brasília, que coordenou esse importante estudo. Ela que é coordenadora do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas. A professora Andrea está de parabéns pela condução desse estudo. Vida longa a esse estudo, que dê continuidade aí também a esses achados, a esses resultados, para que a sociedade como um todo, a partir desses dados, possa fazer uma discussão, assim como eu falava agora há pouco da vacina contra a Covid, uma discussão sóbria, moderada, ponderada, sem paixões, sem narrativas prontas, né, sem preconceitos prontos, que a gente possa conversar sobre o uso científico cada vez mais do canabidiol. Muito bem, esse é o bloco de notas desta terça-feira, 30 de abril de 2024, e a gente vira a nossa página para as últimas anotações da edição de hoje.
Continua lá no Congresso Nacional, hein? Vai longe essa história, vai longe essa novela. Vem comigo todo dia aqui no Bloco de Notas que eu vou te atualizando, na medida do possível, esse assunto que parece ser chato, mas que no final das contas interessa a mim e a você, que é a desoneração da folha de pagamento, a redução de encargos trabalhistas aí para 17 setores da economia. O Congresso Nacional manteve a extensão dessa desoneração até 2027, mas o governo Lula recorreu por meio da Advocacia Geral da União ao Supremo Tribunal Federal, que está julgando esse caso, e está 5-0 a favor do governo Lula, ou seja, para pausar a desoneração da folha de pagamento. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que foi o relator do projeto da desoneração da folha de pagamento lá no Senado Federal, gravou um vídeo para a gente aqui do Bloco de Notas do Correio Brasiliense, um vídeo exclusivo para você, viu só que coisa chique? Na medida do possível, a cada dia a gente vai trazendo material exclusivo para você formar a sua opinião e fazer as suas anotações aqui no Bloco de Notas, hein? O senador não gostou dessa história não, disse que o STF, disse que o Executivo está desrespeitando uma decisão do Congresso Nacional. Vamos ouvir a opinião do senador Ângelo Coronel da Bahia. A Nova Brasil emprestou agora o nosso querido baiano Diego, que é realmente uma pessoa de proa no jornalismo de Brasília, para também o seu programa no YouTube. Eu quero aqui cumprimentá-lo por esse início de um novo projeto e principalmente agora que ele já estreia com uma polêmica muito grande, que é essa questão judicial sendo travada pelo Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional. A AGU foi infeliz ao protocolar uma peça, um ADI, contra a decisão soberana do Congresso Nacional a respeito da manutenção da desoneração da folha dos 17 setores que mais empregam, bem como de mais de 4.500 prefeituras Brasil afora, que também está tendo ainda, né, porque está em vigor, a sua previdência reduzida de 20% para 8%. Quando eu digo está tendo, porque a folha fecha dia 20 agora. Então até o dia 20, tanto as empresas como as prefeituras terão que informar a sua guia de recolhimento para a Previdência Social. Mas nós estamos lutando, o presidente do Congresso já entrou com uma medida para rever, para que o próprio ministro Zanin reveja a situação, para que ele volte atrás, já que a AGU anexou argumentos que não são verdadeiros. Então estamos nesse aguardo. Enquanto isso, vamos tocando o barco e nos preparando aí para o orçamento geral da União, que nós vamos relatar agora para 2025. E sabe qual é o pano de fundo dessa história? Eu conto para você, anota aí no seu bloco de notas. O governo Lula, e seria qualquer governo, não é porque é o Lula, enxergou e percebeu que o Congresso Nacional nunca esteve tão empoderado, para usar um termo da moda aí, como agora. Isso graças à captura de parte significativa do orçamento ali pelos deputados e pelos senadores. E por isso, o governo está querendo tomar o controle de alguma coisa novamente, está querendo pegar as rédeas da coisa. E na discussão da desoneração, por aqui, por enquanto, até aqui, está conseguindo. Ontem o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que o projeto errou ao não indicar a fonte, no entender do Geraldo Alckmin, para prorrogar a desoneração da folha até 2027. E ele deixou claro que agora é o governo que tem as cartas na mão. Agora veja, por que o governo tem as cartas na mão? Porque se aliou ao Supremo Tribunal Federal nessa discussão. Aí você vai me dizer, mas os poderes são independentes, o Supremo Tribunal Federal é técnico. Isso no mundo ideal, minha gente. O mundo real é outra coisa. O Supremo é uma casa política. Nós já tivemos ministros do Supremo que admitiram isso publicamente. E é mais louvável essa transparência de admitir que o Supremo também é uma casa política do que fingir que não. É igual muitas vezes falar em imprensa 100% imparcial, quando a gente deveria estar falando de objetividade na imprensa mais do que imparcialidade, porque se você for olhar o conceito radical da palavra imparcial, se for levar em conta, ninguém é. Todo mundo tem suas preferências. A objetividade, sim. A mesma coisa vale para o Supremo Tribunal Federal, que embora seja a Suprema Corte do nosso país, tem um pezinho na política, para não dizer 2 pezinhos na política. E o governo Lula se aliou ao Supremo nessa disputa com o Congresso pela desoneração e, por enquanto, está ganhando. A gente continua acompanhando essa história.
Virando a página, já quase caminhando para o fim da nossa edição de hoje, notícia importante para você, hein? A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, abriu uma consulta pública para recolher contribuições para aprimorar as regras sobre transporte aéreo de animais. Isso na esteira da repercussão da morte do cachorro Joca, que ficou nacionalmente conhecido. Tá aí uma foto dele. Uma maravilha esse cachorro, hein? Morreu no dia 22 de abril, foi colocado lá no porta-malas, no bagageiro do avião. Era para ter sido levado do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso. Por um erro de logística, ele seguiu para Fortaleza, passou 8 horas dentro do avião e acabou morrendo. Nós tivemos vários protestos aí no último fim de semana em aeroportos do país e agora a ANAC abre uma consulta pública. Essas sugestões poderão ser enviadas até o dia 14 de maio para que, a partir dessa consulta pública, acolhendo sugestões de todo mundo que estiver interessado em participar desse debate, novas regras sejam definidas para o transporte aéreo de animais. E a gente conclui o nosso bloco de notas de hoje com essa imagem aqui, ó. O pessoal vai colocar na tela aí. O famoso castelo do Harry Potter foi destruído em um ataque russo na Ucrânia. Você está vendo imagens aqui no nosso YouTube do Correio Brasiliense. Este é o prédio da Academia de Direito de Odessa, que ganhou esse apelido como Castelo do Harry Potter, por ser muito parecido com o castelo retratado nos filmes. Isso foi após um ataque russo, na Ucrânia, os russos que intensificaram esses ataques no momento em que a Ucrânia aguarda mais suprimentos militares. Parece que, infelizmente, nós todos acabamos nos acostumando com essa guerra que não acabou e que continua na Ucrânia entre o regime de Vladimir Putin e os ucranianos, e agora a gente vê todo mundo, o mundo inteiro, as cenas desse castelo, o prédio da Academia de Direito, em chamas após esses ataques russos. Hoje é terça-feira, 30 de abril de 2024, vai chegando ao fim mais uma edição do Bloco de Notas aqui pelo Correio Brasiliense. Agradeço imensamente o carinho da sua companhia. Mais uma vez, peço para você deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse link. Muita gente acompanhando o programa depois da sua transmissão, não importa a hora que você assista, você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda para ficar bem informado e bem informada comigo, Diego Amorim, de segunda a sexta, sempre a partir das 5 horas da tarde aqui no YouTube do Correio Brasiliense. O bloco de notas de hoje teve a produção do Rodrigo Freitas e os trabalhos técnicos aqui da turma boa da TV Brasília. Amanhã é quarta-feira, 1º de maio, feriado, a gente dá uma pausa e na quinta-feira, às 5 horas em ponto, eu estou de volta aqui com você em mais uma edição do Bloco de Notas. Coragem, até lá, tchau, tchau.